Me diz uma coisa, você já sentiu que você não conquistou ainda nada que realmente valesse a pena? Nada de real valor na vida? Você já sentiu que você poderia estar fazendo muito mais, mas por alguma razão você permanece estagnada no mesmo lugar, enquanto você vê que os outros estão progredindo, estão realizando seus próprios sonhos, indo atrás dos próprios objetivos? Você já se sentiu como se a sua rotina fosse pesada, fosse um sacrifício e como se todos os planos que você fizesse fossem impossíveis de ser concretizados? Já sentiu que de forma nenhuma você conseguiria a aprovação na prova, por exemplo? E aí você coloca 5 despertadores de manhã e todas as vezes que ele toca é um sacrifício para você sair da cama. Muito provavelmente, se você sentiu uma ou algumas dessas coisas, você tem um problema de preguiça. E é sobre preguiça que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Amanda Alves. Eu treino pessoas que vão fazer a prova da OAB. E nesse canal eu dou dicas não só de técnicas de prova, mas também de mentalidade. E eu sei que essa questão da preguiça é algo que acomete a maioria das pessoas. E eu sei porque eu, por muito tempo, também já me encontrei nessa posição. E nesse vídeo eu não quero me colocar em um papel como se eu tivesse completamente alheia à preguiça, como se eu fosse invencível em relação a isso. Óbvio que a gente tem os nossos momentos de preguiça, a gente tem os nossos momentos de procrastinação, mas eu tenho reparado que há alguns anos já, por ter tomado consciência desse problema, eu passei a buscar formas de solucioná-lo. E eu tenho percebido que colocar essas ações práticas no jogo fazem com que meus resultados se ampliem substancialmente. Minha vida mudou da água para o vinho quando eu comecei a entender que a preguiça era realmente um problema. Então, o vídeo de hoje, ele tem como objetivo fazer essa troca entre a gente. Que talvez algumas dessas experiências, algumas dessas ações práticas que eu vá passar para você possam fazer sentido e você possa aplicar aí na sua vida e talvez, quem sabe, mudar alguma coisinha para que você não seja mais uma vítima da preguiça. E antes da gente falar dessas ações práticas, há um primeiro passo que ele é essencial. E esse primeiro passo é tomar consciência do seu problema. A gente não consegue lutar contra o problema que a gente sequer sabe que existe. Então, para que você faça qualquer outra coisa, esse tem que ser o marco inicial, o marco zero. Tem uma frase que é muito famosa, que ela diz o seguinte: quem tem preguiça não precisa de inimigos. E não tem nada mais verdadeiro que isso. Quando você se torna ou você se permite ser uma pessoa preguiçosa, não há absolutamente nada que ninguém do mundo possa fazer contra você que te prejudique mais do que você própria se prejudica, deixando-se, entregando-se a essa preguiça. Tem um cara que eu gosto muito de ver as coisas dele, ele é super motivacional, a história dele é super motivacional, na verdade. O nome dele é David Goggins. Se você nunca ouviu falar dele, sugiro que quando acabar esse vídeo, vai buscar aqui no YouTube, vou deixar até o nomezinho dele, e eu boto o nomezinho do David Goggins aqui, e ele é um oficial da Marinha americana. Ele, quando era mais novo, ele era completamente obeso. Ele mudou por completo a vida dele de uma forma inenarrável. Ele quebrou todos os recordes físicos que uma pessoa poderia quebrar, recordes de resistência. Ele se transformou por completo. E em uma das entrevistas que ele fala sobre a mudança dele e sobre o drive, a motivação que levou ele a sair da vida que ele tinha para a vida que ele tem hoje, ele disse que ele morria de medo de morrer e chegar no céu e ele se encontrar com a pessoa que ele poderia ter sido. Ele vê as coisas que ele poderia ter conquistado, a pessoa que ele poderia ter se tornado, ele vê os feitos que ele podia ter batido, ter atingido durante a vida, mas que ele próprio se impediu. Então ele não queria lidar com isso, ele não queria lidar com essa frustração, pesava demais. E essa foi uma das chaves de mudança na mentalidade do Goggins. A história dele é muito legal, é muito incrível e sugiro que você veja. Então,
pensa que você poderia estar tendo uma vida completamente diferente se não estivesse deixando a preguiça tomar conta de você. Você poderia estar alcançando feitos, estar alcançando resultados, estar alcançando objetivos se você não se entregasse para essa preguiça. Porque quando você se deixa levar por esse estado de letargia, você vai viver sendo ou plateia da vida dos outros, ou invejando a vida dos outros, ou aplaudindo a vida dos outros. Você nunca vai se tornar protagonista da sua própria história. A preguiça é um ladrão que rouba tudo que nos é de mais sagrado. Então, tendo consciência, entendendo a existência do problema, a partir daí sim, você consegue tomar algumas ações práticas para combatê-lo. E a partir de agora, eu vou tentar listar algumas ações que funcionam comigo, talvez funcionem com você também. A primeira dessas ações práticas é identificar os gatilhos. Identificar os comportamentos que você tem que compactuam com essa ideia de preguiça, que te trazem para esse estado letárgico. Então, por exemplo, se o seu problema é ficar muito tempo com o celular na mão, você passa horas e mais horas rolando o feed do Instagram, vendo os stories de todo mundo, você para ler os comentários nos perfis de fofoca e você fica horas e horas lá, você entende que o seu celular é um gatilho para te levar para esse estado de preguiça. O que você precisa fazer, portanto, é colocar uma barreira entre você e o seu celular. Você vai tornar mais difícil, você vai dificultar o acesso a esse campo, a essa áurea que te traz essa sensação que você não quer mais ter a partir de hoje. Então você vai desligar ou você vai pedir para alguém da sua casa segurar para você. Se você tem um problema não com o celular, mas com televisão, você assiste Netflix o dia inteiro. Você vai determinar os horários em que você pode assistir TV e talvez seja legal que você use a TV como um prêmio, uma recompensa por ter feito o que você precisava fazer no dia. Ter lido o livro que você precisava para se desenvolver mais intelectualmente, ter estudado a aula que você precisava para chegar mais perto da sua aprovação, ter feito a tarefa que você se comprometeu a fazer para que você se torne uma pessoa melhor. Então, só depois que você cumprir o que você precisa fazer, você vai fazer o que você quer fazer. Essa barreira de proteção e você identificar os gatilhos é uma forma muito efetiva de você combater a sua preguiça. O segundo ponto, a segunda ação prática é identificar ou ter os motivos corretos. Eu aposto com você que absolutamente ninguém nessa vida é preguiçoso o suficiente quando ele está movido pela razão certa. Aí você pode estar pensando, não, Amanda, eu sou preguiçosa mesmo, eu não tenho jeito, eu sou uma pessoa preguiçosa. E aí eu te digo o seguinte, tá bom, então eu quero fazer um combinado, você é preguiçosa, né? Sou. Gosta de acordar à tarde, né? Pra mim só acordar tarde funciona. Beleza, então eu quero fazer um combinado com você. Se você conseguir, durante essa próxima semana, todos os dias, acordar às 5 da manhã, pontualmente, e ler pelo menos 30 páginas de livro a cada dia, no final dessa semana, eu vou te dar um prêmio de R$100 mil. Eu não ouvi o que eu ouvi? Eu tenho absoluta certeza que não importa o quão preguiçosa você seja, não importa o quanto você goste de dormir até tarde, não importa como seja a sua rotina hoje, você faria de tudo e você conseguiria, durante uma semana, acordar às 5 da manhã e ler as 30 páginas. Viu que a preguiça ela não é algo absoluto? Não é algo que toma conta de você? É só a desculpa mais fácil que você se acostumou a dar. Então, quando você tem os motivos certos, você tem o drive certo, fica muito mais fácil de você acordar cedo, fazer o que precisa fazer e buscar os seus objetivos. Mira no longo prazo, mira naquilo que está te fazendo acordar todos os dias. Mira naquilo que você quer alcançar com todas as suas forças. Tendo essa clareza, vai ficar muito mais fácil de você deixar a preguiça de lado e fazer o que precisa ser feito. Tem muita gente
que é especialista em culpar os outros por tudo que lhe acontece. Então, se não passa na prova é porque as pessoas colocaram muito peso ou porque a prova estava muito difícil e a culpa é da banca. Se não consegue entrar na faculdade que queria é porque não teve apoio suficiente. Se não consegue o trabalho que queria é porque a pessoa que pegou no seu pé. Sempre é culpa de alguém, menos sua. E qual que é o problema disso? Quando você coloca a culpa em outras coisas ou em outras pessoas, você está dizendo que a responsabilidade é externa. E se a responsabilidade é externa, você não tem controle sobre ela. E se você não tem controle sobre ela, não tem absolutamente nada que você faça ou que você possa fazer para que você mude os seus resultados. Então, quando você culpa os outros, quando você coloca, aponta dedos e você acha desculpas para tudo que te acontece de errado na vida e você não assume responsabilidade por aquilo, você está dizendo para o universo, está dizendo para si mesma que a vida é assim mesmo e não tem nada que você possa fazer. E aí você fica letárgica, você fica parada, você fica inerte no mesmo lugar, porque já que não tem nada que você pode fazer, já que a culpa é sempre dos outros. Mas quando você vira essa chave e você vê que absolutamente tudo é sua culpa, é sua responsabilidade, é você que capitaneia o barco da sua vida, agora eu fui profunda. Você entende que também está nas suas mãos mudar o seu cenário, mudar o rumo. Então, se as coisas dependem só de você, também depende de você a mudança, também está nas suas mãos a mudança. Basta você decidir e tomar ações concretas nesse sentido. Ser uma executora e se autorresponsabilizar por tudo é a forma mais rápida que você vai ter para alcançar a realidade que você deseja, em vez de ficar apontando dedos. E isso é muito, muito poderoso. Passar a ter esse tipo de comportamento mudou completamente a forma como eu me relacionava com as outras pessoas mesmo. Eu tinha essa mania de procurar culpados, de apontar dedos. E aí eu entendi que eu sou responsável pelas coisas que eu faço e eu sou responsável pelas coisas que eu tenho controle e que eu possa mudar. E se alguma coisa externa acontece, eu posso não ser responsável por aquilo, mas eu sou responsável pela forma que eu lido e pela forma que eu sinto e pela forma que eu ajo em relação àquilo que eu não tenho controle. E é aí que está seu poder. E para fechar esse ponto, tem um cara que eu gosto muito que chama Joel J. Joel J, para quem não conhece, ele é ex-nadador, campeão olímpico e hoje ele fala muito sobre essa história de mentalidade, produtividade, alta performance. E ele conta que as últimas palavras que o pai dele disse, não sei se as últimas palavras, mas algo que o pai dele disse antes de morrer, foi o seguinte: Joel, faça o que quiser, haja como quiser, mas nunca culpe ninguém pelos seus resultados. Faça o que quiser, haja como quiser, mas nunca culpe ninguém pelos seus resultados. Essa frase é muito poderosa, porque ela reúne de forma muito bonita tudo que eu acredito sobre automerecimento e sobre você ser a responsável por mudar o seu futuro. O quarto ponto é que os seus resultados vão ser diretamente proporcionais ao seu esforço empenhado. Então, se você pouco faz, se você pouco busca aprender, se você pouco sabe, seus resultados também serão baixos, também serão pouco demais. E se você, por outro lado, busca aprender a cada dia, busca ampliar a sua bagagem de conhecimentos, busque atrás de coisas que te façam crescer, que te façam expandir o espírito, os seus resultados também serão vistos e você entrará numa sequência, num ciclo virtuoso que te impulsionará cada vez mais para frente. Por fim, o último ponto é a disciplina. De nada adianta você querer se livrar da preguiça e você sair desse vídeo com a ideia de que a partir de amanhã eu vou ser uma pessoa menos preguiçosa e você colocar metas intangíveis que talvez possam ter que ser cumpridas por 2 dias, mas não possam ser cumpridas a longo prazo. Você vai acabar ficando de saco cheio, se enchendo o saco disso e não vai ter os resultados que se espera, porque coisas grandes elas levam tempo e elas são feitas de um monte de coisinhas.
E é um monte de coisinhas que nós fazemos dia a dia. Nós não somos o dia que nós agimos muito e fazemos muito, ou o dia que nós não fazemos nada e ficamos o dia inteiro deitados na cama. A gente é a média do que fazemos todos os dias. Então tenta todos os dias fazer um pouquinho. Todos os dias ser um pouquinho melhor, que no final você vai ver que diferença brutal isso vai ter na sua vida. Espero que esse vídeo tenha sido útil, você tenha tirado alguma liçãozinha que possa ser aplicada. Se você gostou, se fez sentido para você, não esquece de dar o like, que isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e distribuir para cada vez mais pessoas. É isso, a gente se vê no próximo vídeo.